2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 20. A palavra de Deus, ela nos diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Repita comigo: embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? A palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração para ministrar com você essa noite, ela se chama embaixadores de Cristo. Esse é o tema, é sobre isso que nós iremos compartilhar nessa hora. Muitas pessoas já até colocaram, já ouviram falar sobre isso, adesivos, embaixadores de Cristo. Mas o que é uma embaixada? Existem em cada nação embaixadas de outras nações. Por exemplo, no Brasil há uma embaixada dos Estados Unidos. Em outras nações da terra, embaixadas do Brasil. Que é uma embaixada? É a representação oficial de um governo no território de outra nação. Uma embaixada é um lugar que representa outra terra. E o interessante é que aquela embaixada, ela vive segundo as leis, ela vive segundo os princípios do lugar que ela representa. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela não vive segundo as leis do Brasil, ela vive segundo as leis dos Estados Unidos, ela vive segundo os princípios da terra que ela representa. Quando Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, em outras palavras, ele vem dizer assim: vocês estão indo para uma terra estranha, vocês estão indo para outro lugar, representando uma pátria, representando um outro lugar. E qual lugar que eu e você estamos aqui representando? A pátria celestial, a pátria de nosso Senhor Jesus Cristo. Embaixadores de Cristo. Quando se fala em embaixadores de Cristo, é porque Ele está representando um governo. Eu gostaria que você repetisse comigo: o embaixador, ele está representando um governo. Nós estamos representando um governo celestial. Um dia Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, ele está ali reunido com uma multidão. E após ressuscitar, Cristo já havia ressuscitado, as pessoas olham para ele e dizem assim: é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A multidão, os judeus convertidos, as pessoas queriam saber se o governo de Cristo era da terra. Em Atos 1:8, Jesus diz assim: olha, vocês receberão poder, mas não é dessa terra, é ao descer sobre vós o Espírito Santo. Um pouco antes, Jesus diz assim: não vos compete saber tempos, não vos compete saber governos, mas vocês vão receber um poder que desce dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo, porque representamos uma pátria celestial, nós representamos um governo dos céus. E a embaixada, ela não vive segundo os princípios da terra em que ela está. É importante que você entenda isso. Você está na terra, mas você representa os céus. Como você representa os céus, é os princípios dos céus que te governam. São os princípios dos céus que te governam. Eu estou no Brasil, mas eu sou governado pelos princípios dos céus. De onde você está? Você está em alguma cidade nessa hora, mas são os princípios dos céus que te governam. E o que isso tem a nos dizer? O mundo pode estar falando em quebradeira financeira, o mundo pode estar
temendo enfermidades, mas nós não estamos sobre os princípios dessa terra, nós estamos sobre os princípios dos céus, e nos céus não se conhece enfermidade, nos céus não se conhece miséria, nos céus não se conhece quebradeira. Estamos na terra, mas representamos os céus, ainda que estejamos como embaixada na terra. O princípio, a lei que nos governa é o governo dos céus. Por isso que Jesus, quando reúne os discípulos e vai ensinar a orar, em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz assim no verso 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita aí nos céus. A minha, a tua oração, o meu e o teu clamor deve ser: Deus, venha o teu reino. Por isso eu quero convidar você aí da tua casa, levante a tua mão direita comigo nesse instante. Vamos fazer este clamor, vamos fazer a oração que Jesus nos disse. Diga assim: Pai, que está aos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu futuro, como ela é feita aí nos céus. Nós vivemos segundo os princípios dos céus. Somos embaixadores de Cristo. O mal dessa terra não nos pega, mas a bênção que está sobre nós é capaz de tocar nessa terra. O que pode infectar essa terra é o amor e a presença de Deus que está na vida de um embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, porque representamos um governo celestial. E quando eu estava refletindo um pouco sobre embaixada, uma das funções do embaixador, porque talvez que uma nação envie embaixada para outra terra, para defender os direitos dos seus compatriotas. A embaixada do Brasil em Portugal, ela tem a finalidade de defender o direito dos brasileiros lá em Portugal. E se nós somos embaixadores de Cristo, pesa sobre o meu e o teu ombro o encargo, a responsabilidade de defendermos os direitos do povo de Deus sobre a terra. Existe um inimigo. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Em Efésios 6:12 a Bíblia diz assim: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra o diabo. Ele está tentando assolar os nossos compatriotas, ele está tentando assolar as famílias dos nossos compatriotas. E o que Deus espera de mim, de você, é que nós possamos defendê-los. Mas como vamos defender os cidadãos dos céus aqui na terra? Qual a nossa arma de defesa para os filhos de Deus aqui na terra? É a intercessão, é a oração. Essa arma tão poderosa é a arma de defesa que uma embaixada celestial usa para defender o cidadão dos céus. Por isso eu convido você nessa hora a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 15. João capítulo 17, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Essa é a mais linda oração, é uma grande intercessão que Cristo fez por mim e por você. Olha o que ele diz ao Pai no verso 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A embaixada, o embaixador de Cristo, ele precisa se colocar no lugar das pessoas.
O que é um intercessor? É aquele que se coloca no lugar de alguém, que sente as dores, que sente compaixão, que sofre no lugar daquela pessoa e se achega diante de Deus pedindo a proteção, pedindo a bênção, pedindo a vitória. Jesus chegou diante do Pai e disse assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo. Há muitas pessoas, querido, que num tempo de dificuldade, até mesmo lamentando, diz assim: ah, Deus podia me levar logo. Não é por aí. Não é saindo da terra que o teu sofrimento às vezes acabará. Não podemos querer ir para o céu para livrar dos problemas dessa terra. Precisamos, nesse momento, pedir isso que o Senhor disse: guarde-os do mal. Guarde-os do mal. Sobre intercessão, em Jeremias 29:7, o Senhor usa o profeta que estava em problema. O Senhor usa o profeta para se dirigir a um povo que tinha sido levado cativo, e muitos problemas, para dizer a eles: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós somos embaixadas de Cristo. Eu estou como embaixador nessa hora aqui em Miguelópolis, você em outra cidade, talvez você está nos assistindo de algum outro lugar da terra. Há muitos irmãos do Paraguai que estão nos assistindo nessas lives. E o que nós devemos fazer? Orar pela nossa terra, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pela nossa nação, porque o Senhor diz assim: na paz da cidade vocês terão paz. A igreja, ela é poderosa, e Jesus disse que as portas do inferno não são capazes de derrotar a igreja de Jesus Cristo. Quando Paulo se dirige a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: antes de tudo, eu vos exorto para que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, há momentos que quando nós vamos orar, nós oramos primeiro por nós oramos primeiro pela nossa família, mas há momentos como esse em que estamos vivendo, que Paulo aconselha Timóteo dizendo: antes de tudo, antes de você orar por si mesmo, antes de você orar pela tua família, a Bíblia nos instrui a orar por aqueles que estão revestidos de autoridade. Com qual propósito? Para vivermos uma vida mansa e tranquila, com piedade e respeito, com amor e respeito. Esse é tempo de você dobrar os joelhos no chão, interceder pelos governantes da nossa nação. Não é hora de sermos partidários. A eleição já passou, logo chega outro e lá você exerce o direito de voto. Mas agora é momento de dobrarmos o joelho e orarmos por eles. Você pode não gostar de fulano de tal, mas se ele tomar uma decisão errada, você sofre com ela. Por isso que Deus diz: antes de tudo, intercedam por quem está revestido de autoridade, para que a tua vida fique tranquila e mansa aqui na terra. A embaixada, ela precisa defender. A embaixada, ela precisa defender os compatriotas, pedindo que Deus os guarde do mal, orando pela terra e orando pelos governantes da terra. Uma terceira questão que eu gostaria de chamar a tua atenção, quando Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, é que a embaixada, ela traz um comunicado. A embaixada, ela traz uma mensagem para os compatriotas. Ela não serve apenas para representar um governo, ela não serve apenas para defender direitos, ela serve para trazer uma mensagem. Não sei se você percebeu nos últimos dias, fechando talvez aeroportos, os embaixadores, os diplomatas de cada nação começaram a falar com o teu povo em terra estranha, dizendo: olha, venha logo porque vai fechar a fronteira.
Então a embaixada, ela traz uma mensagem. E é importante que eu e você entendamos isso nessa noite. Jesus reunindo os discípulos, andando pelo templo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Logo em seguida, no versículo 14, Jesus diz: vocês são a luz desse mundo. Irmão, você que está me assistindo nessa hora, o mundo está esperando um posicionamento meu. O mundo está esperando um posicionamento teu. O mundo está esperando um posicionamento da embaixada dos céus aqui na terra. E qual deve ser a nossa mensagem? É o que Paulo disse em 2 Coríntios 5:20: nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem da embaixada de Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Reconciliem-se com Deus enquanto há tempo. Qual é a nossa mensagem? Abandone o pecado, faça aliança com Deus. Tem muitas pessoas compartilhando em redes sociais um texto de 2 Crônicas 7,14 que eu até li aqui na abertura do culto, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí as pessoas vão pondo assim: esse é o remédio, achando que o remédio é a oração. Preste atenção no que eu vou te dizer. O grande remédio de 2 Crônicas 7,14 é abandonar pecado com oração. Tem muita gente que ora, mas vive na prática do pecado. E a mensagem da embaixada de Cristo para ti essa noite, como embaixador de Cristo: reconcilie-se com Deus. Você vive amigado, conserta a tua vida diante da lei. Está na hora de casar. Você está vivendo na prostituição, no adultério, está na hora de romper o vínculo com o pecado. Você ainda está preso em algum vício, está na hora de abandonar. Deus te ama como você é, mas tem hábitos que impedem de entrar nos céus, mesmo Deus amando as pessoas. A mensagem da embaixada é: reconcilie-se com Deus. Tem muita gente: eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou jejuando, e eu quero te perguntar: você está se convertendo? Você está abandonando o pecado? Você está nessa quinta melhor para Deus do que foi na quarta? Você está com expectativa de chegar na sexta melhor para Deus do que foi na quinta? Sem conversão não há salvação. E a embaixada, ela vem para dizer: gente, o que está estragando a humanidade não é o coronavírus, é o pecado. A embaixada vem para dizer: povo, o segredo não vai vir dos grandes laboratórios. Ele veio dessa palavra muitos e muitos anos atrás. O antídoto é o perdão. O antídoto é a conversão. É isso que protegerá as nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 4,17, a primeira pregação de Jesus, a primeira mensagem de Jesus era assim: arrependei-vos, porque já se aproxima o reino dos céus. E mais hoje do que antes, e mais hoje do que quando você batizou, e mais hoje do que quando você se converteu, os sinais à mostra estão declarando que breve voltará o nosso Senhor Jesus Cristo. Então arrependa-se. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque chegará um momento em que as pessoas correrão para as portas da igreja e o povo de Deus já terá subido aos céus. Haverá um tempo em que o Espírito Santo não estará mais na terra. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do fim dos tempos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de anticristo. E a Bíblia diz que quem segura o surgimento do anticristo é o Espírito Santo na igreja. Mas chegará um momento em que Cristo levará a igreja, o Espírito Santo retornará aos céus. Busque ao Senhor
enquanto se pode achar. A embaixada, apenas recapitulando com você, ela representa um governo. A embaixada defende os seus compatriotas. A embaixada traz consigo uma mensagem. E a embaixada, por fim, ela tem um desejo no coração. A embaixada, ela almeja algo. Repita comigo: a embaixada de Cristo almeja o retorno à pátria celestial. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses para a gente encerrar. Filipenses capítulo 3. Filipenses está depois de Efésios. Capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém? A embaixada representa um governo. A embaixada defende os seus compatriotas. A embaixada traz uma mensagem. Mas principalmente a embaixada, ela almeja, a embaixada tem um desejo de retornar à pátria que a enviou. O apóstolo Paulo diz aos filipenses: a nossa pátria está nos céus. É por isso que você não pode se sentir confortável aqui na terra. É por isso que às vezes você sentirá aflições e angústias, porque se você não sentisse aflições e angústias, se você não enfrentasse dificuldades, se a tua vida fosse um mar de rosa, você jamais queria voltar aos céus. Mas é preciso que haja essas aflições, que o nosso corpo, que o nosso espírito geme diante de Deus, para ser revestido de um corpo celestial, para nós retornarmos à nossa pátria. Paulo diz: de onde também aguardamos o Salvador. A igreja breve será recolhida da terra. A embaixada retornará à pátria, porque ela terá cumprido a missão do anúncio da sua mensagem. Por isso que a Bíblia diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso clamor: venha Jesus buscar a tua igreja. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, eu quero voltar para minha pátria, porque a Bíblia diz que lá Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá já não haverá mais choro e nem também ranger de dentes. Lá as ruas são de ouro e o mar é de cristal. Não precisa de sol que ilumine o dia, nem de lua à noite, porque a face resplandecente do Cordeiro de Deus iluminará todo aquele local. Lá não haverá as interrupções da vida. Seremos abençoados, e quem chorou aqui na terra pelo Senhor será consolado lá nos céus. Embaixada de Cristo, almeje o teu retorno. Não viemos aqui fincar estaca. Nós não estamos na terra para fincar estaca. Nós estamos na terra como uma tenda ambulante, para dizer: reconciliem-se com Deus, porque em breve Ele voltará. Mas no nosso íntimo almejamos que isso seja rápido. Volte, Senhor, queremos retornar à nossa pátria. Volta, Senhor, nós não estamos confortáveis neste lugar. Volta, Senhor, não vemos a hora de entrar pelos portais celestiais, onde o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, ao lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, irmão, deseje com o teu coração, não tema a morte, não tema o vírus, tema passar a tua eternidade
longe de Deus. Anseie muito mais que esse vírus termine. Anseie muito mais que a economia recupere. Anseie muito mais do que qualquer coisa ir para os céus, porque de lá nós viemos, estamos aqui guardados, não somos desse lugar, para lá voltaremos e o Senhor em breve voltará para nos buscar, no nome de Jesus. Aleluias. Eu convido você a se colocar de pé. Nós faremos uma oração nessa hora. Nós faremos um clamor nesse instante, para que a salvação de Jesus Cristo nos alcance, para que o favor daquele sangue que comprou a nossa salvação venha nos envolver, para que nós possamos escutar a mensagem da embaixada e nos reconciliar com o nosso Pai. Onde você está, coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoe nessa noite todos os meus pecados, toda a independência do Senhor, todas as vezes em que deixei para o dia seguinte o mudar de vida. Eu quero nessa noite me reconciliar com a tua presença. Eu retiro do meu coração todos os ídolos, todos os deuses, tudo aquilo que tomou o teu lugar. Eu te recebo nessa noite como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida eterna e volte logo, Senhor, pois eu almejo retornar à pátria celestial. Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Nós faremos nesse instante uma oração por todos aqueles que estão enfermos. Talvez você esteja nos assistindo de um hospital nesse momento. Talvez você que nos assiste tenha algum familiar enfermo. Mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder do sangue de Jesus, que foi o pagamento das dores e das enfermidades. Então, nesse instante, una a tua fé comigo, porque tudo que dois ou mais ligam na terra, o Senhor liga aí nos céus. Senhor Jesus Cristo, nós não viemos te pedir nessa hora a cura, porque o Senhor já entregou, mas nós viemos receber a cura divina, pela vida de todos os nossos compatriotas, pela vida de todos aqueles que estão invocando o nome do Senhor. Pai, visita nesse instante, do alto da cabeça à planta dos pés, o corpo, a alma, o espírito. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos as pragas desse tempo, repreendemos as dores, as enfermidades e as doenças hereditárias que têm passado de geração em geração. Aplicamos o poderoso sangue de Jesus e declaramos cada enfermo nessa hora guardado do coronavírus, guardado de toda a diversidade de gripe, como H1N1. Declaramos o teu povo guardado do câncer, da diabetes, do AVC, do aneurisma cerebral, das enfermidades nos ossos, nos nervos, na pressão, no sangue. Clamamos também a cura das doenças emocionais, a depressão, a síndrome do pânico, o espírito do suicídio, todo transtorno mental e emocional, repreendemos pela autoridade do nome de Jesus e declaramos cada pessoa nessa hora recebendo ou desfrutando de muita saúde física, mental, emocional e espiritual, no nome de Jesus, no nome de Jesus.